Tem atacante deixando o Flamengo rumo à Europa, Alex Teixeira causando expectativa no Vasco, os riscos para o São Paulo com o jogo contra o River Plate na noite dessa quarta-feira. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto sobre todas essas questões envolvendo o mercado e quero falar também a respeito da rodada quente de Libertadores da América, com Atlético Paranaense e Grêmio classificados e o Internacional bem perto da próxima fase. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui de novo, espero que assistam ao vídeo até o fim, se assistirem e curtirem, não esqueçam de deixar o like, é importante também que vocês se inscrevam no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui, aproveita e também aperta o sininho, porque a partir daí você passa a receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Estamos chegando próximos dos 900 mil inscritos, conto muito com a ajuda de vocês para bater, quem sabe ainda em 2020, 1 milhão de inscritos. No final do vídeo eu te falo como virar membro do canal do Nicola para ter direito a uma série de vantagens. Bora começar a falar sobre as coisas da terça-feira, rodada importante na Libertadores da América, com classificação do Atlético Paranaense para a próxima fase. Não foi o resultado que o torcedor do Furacão esperava, 0 a 0 com o Jorge Wilstermann em casa. O time boliviano conseguiu tirar 2 pontos do Furacão. Jogo bem ruim, bem abaixo das expectativas, em que o Atlético criou e incomodou muito pouco. Ainda assim, o Furacão se manteve na primeira colocação do grupo. Nesse exato momento tem 10 pontos contra 7 do Jorge Wilstermann, que é o vice-líder. O Peñarol, que fez 3 a 0 no Colo-Colo, também em jogo dessa terça-feira, chegou aos mesmos 6 pontos do Colo-Colo, então a gente tem o Atlético Paranaense com 10, o Jorge Wilstermann com 7, Peñarol e Colo-Colo com 6. Como o Peñarol e Colo-Colo não ultrapassam mais o Atlético Paranaense está classificado à próxima fase, vai depender de um empate na última rodada no jogo contra o Peñarol no Uruguai para garantir a primeira colocação do grupo. É importante contar que esse jogo, esse empate em 0 a 0 com o Jorge Wilstermann, terminou com uma imagem chocante. O Pedro Henrique, ex-zagueiro do Corinthians, chegou a ficar desacordado, mas passa bem, tá tudo ok com ele. E a próxima partida do Atlético é pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta no dia 4 o Flamengo no Rio de Janeiro. Bora falar agora sobre a classificação do Grêmio para a próxima fase da Libertadores. O tricolor gaúcho fez 2 a 0 na Universidade Católica na noite dessa terça-feira, em casa, devolvendo a derrota por 2 a 0 recente lá no Chile. Com isso, o Grêmio emplacou 2 vitórias nos últimos 3 jogos, já é uma recuperação para um time que vinha cambaleando no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores da América. Associado ao empate do Internacional contra o América de Cali, vou falar daqui a pouco sobre esse jogo, o Internacional garantiu matematicamente a passagem à próxima fase, isso porque o Grêmio tem 10 pontos na primeira colocação, o Internacional aparece com 8, já o América de Cali tem 5 e a Universidade Católica tem apenas 4. Na última rodada da fase de grupos, o Grêmio recebe o América em casa e só precisa, se ele vencer, automaticamente será o primeiro do grupo. Se ele empatar, vai depender do resultado do Internacional contra a Católica no Chile. Tendência é que o Grêmio passe em primeiro e o Renato vai ganhar um desconto, vai ganhar um alívio em relação a todas as críticas que tem sofrido, embora, é bem verdade, já tenhamos Grenal no próximo sábado, mais um jogo entre Grêmio e Internacional, agora válido pelo Campeonato Brasileiro, jogo marcado para as 17 horas do sábado na Arena do Grêmio. Falei do Grêmio, quero te contar agora sobre o Internacional Colorado, que empatou com o América de Cali na Colômbia 0 a 0. Mais uma vez o Inter termina a partida com 1 a menos. Aconteceu isso no jogo contra o São Paulo, expulsão do Zé Gabriel aos 14 do segundo tempo. Agora a expulsão foi basicamente ao mesmo tempo. Aos 13 do segundo tempo, o Fernandes deu uma cotovelada num adversário e acabou recebendo o cartão vermelho. Isso dificultou a vida do Internacional, mas também não houve grande sufoco. A verdade é que o time do América de Cali tem sérias limitações. O Inter até criou uma ou outra chance, especialmente no segundo tempo. O primeiro tempo do Internacional foi bem ruim, sem nenhuma finalização no gol. É bem verdade também que o Cudê teve uma série de problemas por conta de lesões, expulsões e também por conta do coronavírus, que acabou atingindo alguns jogadores do Internacional. Nesse exato momento o Inter tem 8 pontos e vai brigar contra o América de Cali pela segunda vaga do grupo. O América de Cali tem 5 pontos, ou seja, 3 pontos separam os dois times. O América de Cali enfrenta o Grêmio na Arena, enquanto o Internacional visita a Católica. A vantagem do Inter, além dos 3 pontos, é o saldo de gols. Nesse exato momento, o Inter tem 3 gols de saldo.
o América de Cali tem -2, 2 gols negativos. Isso significa que o Internacional só não se classifica se perder, por exemplo, por 3-0 e ver o Grêmio ser derrotado pelo América de Cali por 2 gols de diferença. Algo inimaginável, é grande a chance de o Internacional se juntar ao Grêmio como classificado nesse grupo, mas para o Eduardo Cudê o jogo do próximo sábado contra o Grêmio é especialmente importante, até porque nos 5 clássicos que ele fez contra o grande rival nessa temporada foram 4 derrotas e 1 empate. O torcedor do Internacional anda bem desconfiado, especialmente com esse quesito Grenal, e o Cudê precisa de uma resposta rápida. Bora falar agora sobre a situação do São Paulo, que se complicou ainda mais na Libertadores depois da vitória da LDU em cima do Binacional por 4-0 na noite dessa terça-feira. Com esses 3 pontos, a LDU está garantida, classificada na primeira colocação. O São Paulo já não alcança mais a LDU e vai brigar contra o River Plate para ser o segundo colocado desse grupo e ter a oportunidade de chegar ao mata-mata. Para isso, ele vai precisar vencer o River Plate na noite dessa quarta-feira. O jogo não é no estádio do River Plate, e sim a Avejaneda, mas o River Plate continua bastante favorito, até porque o retrospecto recente do São Paulo contra argentinos, contra o River Plate em Libertadores, todos esses retrospectos muito ruins. São Paulo tem uma vitória nos últimos 21 jogos como visitante em Libertadores da América. Se vencer, ele se iguala ao River Plate em pontos, ambos ficariam com 7. O problema é o saldo de gols. River Plate tem 11 gols positivos e o São Paulo tem 0 de saldo. O grande complicador do São Paulo foi o Binacional. O Binacional é o grande saco de pancadas da Libertadores da América. Nesse exato momento tem -18 de saldo. Fez 2 gols, tomou 20. Os únicos 2 gols marcados se deram no confronto contra o São Paulo, vitória por 2-1 na primeira rodada. Depois o Binacional tomou de 6 do River Plate e de 8 na outra partida contra o River Plate. A LDU fez 4-0 e 1-0. Só o São Paulo conseguiu perder pontos para o Binacional. E esses pontos podem e devem ser decisivos para a eliminação do tricolor. Quais são os riscos do São Paulo em relação a esse jogo contra o River Plate? Até a diretoria do São Paulo já sabe que a classificação para a próxima fase é bem pequena. Os riscos se devem a uma eventual goleada na noite dessa quarta-feira. Se o São Paulo tomar 3, 4, 5-0, aí pode haver a necessidade grande de o Leco fazer mudanças radicais. Desde a semana passada é muito grande a pressão em cima do Fernando Diniz. O Raí e alguns líderes do elenco, como o Daniel Alves, são os únicos que ainda sustentam o treinador. O Leco tem perdido até as justificativas em relação àqueles que pressionam. Se o São Paulo voltar com uma derrota acachapante, voltar com uma derrota feia, talvez o Leco tenha de tomar a decisão que ele não queria há algum tempo atrás, mas que agora parece já ser mais aceitável, que é de demitir Fernando Diniz. Até por isso o jogo é bastante importante para o tricolor. Informação importante sobre o Vasco da Gama: o atual presidente do Vasco, Alexandre Campelo, e candidato à reeleição, tem conversas há vários dias com Alex Teixeira, atacante de 30 anos de idade, formado no Vasco e uma das grandes sensações do futebol na China. O Alex Teixeira defende o Jiangsu Suning, tem contrato somente até dezembro e, de acordo com o que eu consegui apurar com pessoas importantes do ambiente político do Vasco, o Campelo tem expectativa de poder usar o Alex Teixeira como seu grande trunfo para conseguir a reeleição. Nesse exato momento parece que o Júlio Brandt é o favorito à vitória e o Campelo aparece na segunda colocação. Se de fato ele conseguir avançar nessas negociações com Alex Teixeira, jogador extremamente querido pelo torcedor, pode dar uma alavancada nessa questão. Existia inclusive uma movimentação interna pretendida pelo Campelo para adiar a eleição, até porque as eleições no Vasco vão ocorrer antes do fim do contrato do Alex Teixeira. Então, para o Campelo seria mais vantajoso se essa eleição ficasse, por exemplo, para fevereiro, depois do Campeonato Brasileiro, e também, por consequência, depois do fim do contrato com o Alex Teixeira. O atacante de 30 anos de idade, numa dessas, já poderia ter sido contratado pelo Vasco da Gama. Jogador de muito talento e ótimos números no futebol. E ele deixou o Vasco da Gama para jogar no Shakhtar Donetsk em 2009. Passou boa parte da carreira na Ucrânia e vive as últimas temporadas no futebol chinês. Nessa atual temporada tem 15 jogos e 7 gols. Na temporada passada marcou 18 vezes em 30 partidas. O Alex Teixeira, que quase voltou ao futebol brasileiro em 2018, esteve muito perto de fechar com o Corinthians. Na última hora os chineses acabaram desistindo. Por lá, o Alex Teixeira tem salário superior a 4 milhões de reais por mês. Bora fechar o vídeo falando sobre o atacante que está deixando o Flamengo rumo à Europa. Antes, quero só te atualizar sobre as últimas envolvendo a partida decisiva contra o Independiente Del Valle, marcada para a noite dessa quarta-feira. Flamengo e Independiente são líderes do grupo, ambos com 9 pontos. A vantagem do time equatoriano está no saldo de gols. O Independiente tem 8 gols de saldo contra saldo 0
do Flamengo, tudo também por conta daquele 5-0 sofrido pelo Flamengo no Equador. Jogo que inclusive marcou uma situação complicada para os dois times. Depois de enfrentar o Independiente Del Valle, o Flamengo viveu um surto de coronavírus. 19 jogadores foram infectados nos últimos dias. Já o Independiente Del Valle chega para a partida no Rio de Janeiro com 8 problemas também por causa do coronavírus. A diretoria do Independiente Del Valle decidiu não revelar o nome dos atletas, então ninguém sabe qual é o peso desses 8 desfalques para a partida de hoje. Importante falar também que o Flamengo recuperou 7 dos 19 jogadores que testaram positivo. Eles nos últimos dias, nas últimas horas, passaram por novos testes e eles já não transmitem mais o coronavírus. Então, para a partida dessa quarta-feira, o Flamengo conta com os retornos de Isla, Felipe Luiz, Mateuzinho, Diego Ribas, Bruno Henrique, na frente Michael, além do Vitinho. São 7 reforços novos. O Flamengo também vai contar com a volta do César, que se machucou, estava sentindo um desconforto muscular, não foi opção para a partida contra o Palmeiras no fim de semana, além do Gabigol, que também se recuperou de contusão. São 22 os jogadores relacionados. E um provável Flamengo, se todo mundo tiver em condição física, teria Hugo no gol, Isla, Natan, Noga e Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta na frente, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Time bem interessante, até por conta da volta desses 7 jogadores que tinham coronavírus. Dá para imaginar sim o Flamengo brigando por vitória contra o Independiente Del Valle. Inclusive, o Flamengo consegue se classificar com uma rodada de antecedência se vencer nessa quarta-feira e ver o Júnior Barranquilla não vencer o Barcelona no outro jogo do grupo. Se o Flamengo empatar, o Júnior tem que perder para o Barcelona. Essa combinação de resultados garante o Flamengo classificado com uma rodada de antecedência. Fiquei devendo informação sobre o atacante que está de saída do Flamengo. Trata-se de Lincoln, 19 anos de idade, jogador formado na base do Flamengo. Causava enorme expectativa. Na temporada passada, por exemplo, os jornais italianos chegaram a sugerir a possibilidade de o Lincoln ser uma moeda de troca para que o Gabigol virasse jogador do Flamengo. Na oportunidade, os jornais italianos estampavam que a Inter estava disposta a pagar até 18 milhões de euros pelo Lincoln. O tempo passou, o Lincoln não conseguiu confirmar as expectativas e nos últimos dias o Flamengo nem sequer teve proposta de compra do jogador. Os 3 clubes que procuraram o Flamengo queriam o jogador por empréstimo. Os clubes interessados são o Nantes da França, o Mouscron, acho que é assim que se fala, da Bélgica, além do Troyes. O Troyes é importante contar que é representado pelo Grupo City, o mesmo grupo que tem o Manchester City e outros 9 times espalhados pelo mundo. É essa negociação mais quente. O Flamengo só pediu que o Grupo City esperasse por essa partida contra o Independiente Del Valle, até por causa dos casos de coronavírus. Então, na quinta-feira deve haver um novo encontro entre os dirigentes do Flamengo, o pessoal do City Football Group e o pessoal do Lincoln, para definir um empréstimo gratuito por uma temporada sem opção de compra. Essa era uma questão importante na negociação. O City Football Group gostaria de ter um valor fixado para comprar, imaginando que o Lincoln possa arrebentar. O Flamengo exigiu que não tivesse nenhuma opção de compra, ou seja, não há valor fixo. Se o Lincoln arrebentar, o Flamengo exige o valor que quiser. Se o Lincoln não for tão bem, ele vai ser devolvido e depois o Flamengo resolve o que faz com o atacante de 19 anos de idade. Nenhum gol na atual temporada, no ano passado fez 3 gols, outros 2 gols no ano de 2018 e um único gol em 2017. Só para completar, essa saída do Lincoln, ainda que de forma provisória, por empréstimo, para mim é a melhor das saídas. O Lincoln vive uma situação bem complicada no Flamengo. Ele vem sendo perseguido por dirigentes do clube. O primeiro deles foi o BAP, o vice-presidente de Relações Externas, que cornetou a atuação do Lincoln e também a intenção do Jorge Jesus de colocá-lo em campo na partida final contra o Liverpool, tudo por causa do gol perdido pelo atacante no jogo contra os ingleses. Agora, mais recentemente, foi a vez do secretário-geral, deixa eu pegar o nome direitinho, do cidadão, é um dirigente do Flamengo, Paulo César Pereira, ele é da Secretaria-Geral. Ele chegou a postar recentemente uma paródia de um filme com brincadeiras, e entre essas brincadeiras tinha uma frase, alguém falando como não ganha de um time com o Lincoln, se referindo ao Palmeiras, que teve como adversário o Flamengo e o Lincoln como titular. O empresário do Lincoln ficou extremamente chateado, o Lincoln também não gostou, e isso só acelerou o processo de saída do jogador, que deve ser confirmado nessa quinta-feira. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu tinha para dividir com vocês na manhã dessa quinta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo ou live. Ficou faltando te falar sobre o plano de membros, né?
Para você virar membro do canal do Nicola é bem fácil, vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens, como estar no bolão exclusivo do canal do Nicola, na Liga do Cartola FC, que dá vários prêmios, o vencedor de cada mês embolsa R$50, essa liga é exclusiva para membros, tem também vídeos antecipados, tem a participação em lives exclusivas, informações via WhatsApp em primeira mão, enfim, dá uma olhada, confere as opções, tenho certeza que alguma delas vai te agradar. Fechou? A gente se vê de tarde. Tchau, tchau.